mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à luta. E é dessa forma, através dessas palavras de Pedro, que os cristãos puderam continuar andando, que os cristãos puderam continuar no caminho que Deus que agrada. E uma das palavras, a preocupação de Pedro, era por quanto à ordem social. O cristianismo jamais foi visto como um movimento de rebelião contra o status quo. O cristianismo jamais foi visto como um movimento das massas que causa uma rebelião e subverte vamos dizer assim, a ordem das coisas. Existe um filme de ficção chamado O Apóstolo Paulo, e se vocês assistirem esse filme, vai mostrar o apóstolo Paulo, um velho, preso em uma masmorra, e um dos cristãos neste filme, ele vai até o apóstolo Paulo dizendo: olha, nós já temos um número suficiente para fazer uma rebelião em Roma. Nós temos um número suficiente para causar uma revolta. E no filme, e concorda com o filme, que é conforme a Bíblia, jamais o cristianismo quis fazer uma revolta. Jamais quis pegar em armas e ir para as ruas e causar uma arruaça. Então, Pedro está ensinando aqui como nós mudamos as situações, como transformamos uma sociedade em trevas por meio da paz, por meio da paciência, por meio de uma vida cristã. E ele fala para os cristãos, todos os cristãos, fala para os escravos e fala também para as mulheres, que as mulheres deveriam se submeter aos seus maridos. Não é porque agora elas eram cristãs, evangélicas, o casamento delas deveriam acabar porque o marido delas adorava um deus pagão. Não, elas deveriam se submeter e através da submissão elas iriam ganhar os seus maridos para Jesus. Então, em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 1 e 2, diz assim, estou aqui no 2 Pedro. A minha versão hoje é a revista e corrigida, tá bom, irmãos? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Primeiro até aqui, eu já falei que Pedro então está dizendo que a forma que a mulher iria ganhar o seu marido para o Senhor não era através de palavras, mas sim através da sua conduta, através do seu agir. E a palavra que ele usa aqui é uma conduta casta, é uma conduta pura e reverente, uma conduta pura e temente a Deus. E falei na semana passada que o não falar não significa que não vai evangelizar o marido, que não vai falar da palavra para o marido. Vai falar da palavra, mas sim é ser aquela forma de a mulher goteira, lá que nós vimos do livro de Provérbios, que tanto insiste, que tanto fala, aquela mulher briguenta. Não é dessa forma que você vai ganhar o seu marido para Jesus, brigando com ele por meio da Bíblia, brigando com ele para obedecer a Bíblia, brigando com ele para se sujeitar à Bíblia. Ao contrário, ele diz aqui que é através da conduta que o homem vai ver. Ele não vai falar, mas ele vai ver. Ou seja, Pedro diz que o marido ele vai observar e ele será transformado pela observação. Então, às vezes, as mulheres esperam uma transformação do marido em palavras. Espera ver o marido falar coisas.
ou espera ver o marido fazer algumas coisas, e a palavra diz que ele está observando. Você pensa que não, mas ele está observando. Ele observa o seu agir, ele observa o seu falar, ele observa as suas atitudes, ele observa se aquilo que você crê, você vive. Se aquilo que você prega para ele fazer e quer tanto que ele faça, você faz também. Porque ele pensar, se eu ir para a igreja e eu ficar como ela, eu não quero ir para a igreja. Esse é o cuidado que Pedro está tendo aqui. Ele quer que os maridos vejam uma conduta pura e reverente, porque ele quer que os maridos sejam como as mulheres, que todos os crentes sejam como essas mulheres piedosas. A atitude pura e reverente não é somente para as mulheres casadas com homens que não obedecem à palavra. Uma conduta pura e reverente é para todos os cristãos. Se vocês voltarem aí no capítulo 2, versículo 17, ele diz o seguinte: honrai a todos, amai a fraternidade, os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Temei a Deus, ele fala aí. Agora, o versículo 12, agora do capítulo 2. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ele está dizendo, da mesma forma que o marido não crente observa uma conduta reverente, temente da sua esposa, o mundo gentil, o mundo das trevas, o não crente, ele também deve observar uma conduta na vida do crente. Então, às vezes, para algumas mulheres é mais fácil dar um testemunho de uma mulher piedosa para as vizinhas, para as amigas, para as mulheres da igreja, mas aquela mulher piedosa que a vizinha vê, que as mulheres da igreja vê, o marido não vê, porque ela age diferente com outras pessoas, e não deve ser assim. O marido precisa ver uma conduta reverente, uma conduta pura. E aqui que nós vamos ver, o que seria essa conduta pura e reverente que as mulheres precisam demonstrar para os seus maridos? Na Almeida e Corrigida, ele usa duas palavras: casta em temor. O enfeite dela, o versículo 2, considerando a vossa vida casta em temor. Capítulo 3, versículo 1. Primeiro, essa palavra que está aí, a palavra casta, vamos para 1 João 3,3. Acharam? 1 João 3,3 diz assim: e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A palavra que diz aí, casta, é a mesma palavra que João usa para puro. Ele está dizendo, a mulher cristã, ela é casta, ela é pura, como Deus é puro. Então ele diz, purifique-se em a si mesmo, em 1 João, como Deus é puro. Então a mulher também deve purificar-se a si mesmo, porque Deus é puro. É interessante que aí ele usa o seguinte, a palavra esperança, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Olha que interessante. Às vezes, eu já ouvi muitas vezes, as mulheres, elas, vamos dizer assim, desistem de uma boa conduta, de viver uma boa conduta dentro do casamento, porque não tem mais esperança que o marido possa mudar.
ou que o casamento possa ser restaurado. Ah, pastor, não adianta mais. Esse é o motivo que ele está dizendo aqui. Quem tem esperança em Deus, purifica-se a si mesmo. Não é esperança no casamento, não é esperança no homem. Se vocês olharem para aquele marido que hoje te dá dor de cabeça, que hoje te persegue, que não te deixa orar, que não te deixa servir, que não te deixa fazer a obra, ele não, aos olhos humanos ele não vai mudar. Então, aos olhos humanos, colocar a esperança nas pessoas, nos homens, não vai mudar. Mas a questão é, não coloque a esperança nas pessoas, coloque a esperança em Deus. Então, quem coloca a esperança em Deus, purifica-se a si mesmo. É isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, se Deus está no negócio, se Deus tem poder para fazer, então nada é impossível para Deus. Então eu vou me purificar, eu vou melhorar a forma com que eu ajo, eu vou melhorar a forma com que eu falo, eu vou melhorar a forma com que às vezes eu não falo, eu vou melhorar a forma com que eu trato o meu marido. Por quê? Porque eu tenho esperança em Deus. Eu não tenho esperança nele, eu não tenho esperança em mim, eu tenho esperança em Deus. Então quem tem esperança em Deus, purifica-se a si mesmo. Essa é a esperança do cristão. E essa palavra purificar-se é a palavra que Pedro usa para as mulheres. Elas devem ter uma conduta casta, uma conduta pura. A palavra purificar aqui significa de santificar, de tornar algo sagrado, separado para Deus. Vocês lembram bem que os utensílios lá do templo do Senhor era sagrado, não era? Poderia qualquer pessoa da tribo de Israel entrar no templo do Senhor, pegar uma panela, levar para casa, fritar um frango e voltar lá e devolver para o levita? Não podia. Por quê? Porque aquela panela era o quê? Sagrada. Ela tinha um único propósito, não tinha? Ela poderia fazer comida nela? Não. Agora, qual comida que podia Levi? Você sabe muito bem, Levi, que é a tribo de Levi que fazia. Era comida para os levitas. Era somente a comida dos levitas que eram feita naquelas panelas. Significa então que aquilo que Deus separa só pode ser usado para aquilo que Deus separou. Então ele está dizendo aqui que os cristãos, as mulheres, elas são sagradas, elas são separadas, elas não são mais mulheres ordinárias. Ordinária que eu diga no sentido de comum. Agora elas são mulheres extraordinárias. Eu explico porque a minha avó, quando ela falava que eu era ordinário, era outra coisa que significava. Ela falou assim, esse menino é um ordinário. Com certeza ela não estava dizendo que eu era comum, mas sim que eu era um menino levado, bagunceiro. Mas não é nesse sentido que os cristãos são. Às vezes a gente é um pouco levado também, mas o Senhor está dizendo que nós somos pessoas extraordinárias, pessoas acima da média, acima do comum, não porque somos por nascença, mas sim porque o Senhor nos transformou. Nós éramos comuns, na verdade nós éramos abaixo da média, a Bíblia fala. A Bíblia fala assim que Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Então nós éramos pessoas abaixo da média e Ele nos separou, nos santificou, nos consagrou e agora nós somos sagrados, somos separados. Por serem mulheres sagradas, mulheres separadas, elas devem agir como mulheres sagradas. Elas devem se purificar como utensílios sagrados do Senhor. É isso que Pedro está dizendo.
você vai ganhar o seu marido quando você começar a se santificar, a se purificar como um utensílio sagrado do Senhor. Não é um utensílio do marido, não é um utensílio do casamento, não é um utensílio que limpa a casa, que passa a roupa. Não, é um utensílio sagrado do Senhor, que tem um propósito muito maior do que ser uma dona de casa e cuidar de filhos, que vai para a eternidade, onde não vai ter casa para limpar e não vai ter filho para educar. O utensílio sagrado, ele é lustrado hoje para a eternidade. Cada uma de vocês, mulheres, vocês são aquelas mulheres que a panela tem que estar brilhando. Imagine só que vocês são a panela de Jesus, que também tem que estar brilhando, que também tem que estar refletindo. Dá trabalho arear a panela, não dá? Vocês têm muita sorte que o Espírito Santo, ele é o melhor removedor do mundo do pecado. Ele amolece os pecados, ele ajuda vocês a dar aquele lustre tão especial como utensílio sagrado do Senhor. Mas se não colocar o Espírito Santo em contato com o pecado, não amolece nenhum. Não, enquanto a gente não coloca a panela debaixo da água, ela não vai se ilustrar sozinha. Então a preocupação com Pedro aqui é, primeiro, eu preciso incutir nessas mulheres que elas são um utensílio sagrado e têm que estar limpas, puras para Deus. Não é para o marido. E o porquê que eu digo que não é para o marido? Porque a segunda palavra que ele usa é em temor. Casta em temor. A palavra aqui, em temor, é em medo. Mas não é um medo por um medo de receber alguma condenação. Mas é um medo de reverência. É um medo que existe vamos dizer assim, é um medo que salva, é um medo que cuida. Por exemplo, nós vivemos hoje em um mundo onde é um perigoso, sim ou não? Existe doença, existe morte, existe perseguição, sim ou não? Então, se o medo, em certo sentido, ele é benéfico. Já pensou uma criança que não tem medo do fogo? O que ela vai fazer com um fogão? Ela vai se queimar, não vai? Então, o medo, ele nos protege de nos colocar em perigo, sim ou não? Se você vai, por exemplo, acampar numa floresta, e nessa floresta tem animais selvagens, aí você sabe que é um local perigoso, e tem um guia guiando vocês por aquela floresta. Então você sabe que se você se afastar daquele guia, ou não seguir passo a passo que aquele guia deixou para fazer, você está em perigo, não está? Então, o medo da floresta, o medo dos perigos da floresta, não nos ajuda a nos submeter àquilo que o guia está nos dizendo? Ainda que a gente está com perigo, ainda que a gente está com preguiça, ainda que a gente não tem vontade, mas se eu não fizer o que esse guia está falando para mim fazer, eu vou correr perigo. Então o medo nos força à obediência, sim ou não? É nesse sentido que a Bíblia fala que devemos temer ao Senhor. Por quê? Porque se nós não temermos ao Senhor, nós não iremos obedecer a palavra de Deus, e por não obedecer a palavra de Deus, vamos nos colocar em muitos riscos e perigos. Então, o perigo, o medo, ele é benéfico, ele é instrutivo, ele é pedagógico. Se souber usar o medo corretamente, ele se torna um professor. Agora, se não usado corretamente, ele causa terror, ele causa desconfiança. Mas Deus ensina corretamente a temer a Deus, temer os juízos de Deus. Não é temer o próprio Deus, mas temer aquilo que Deus faz com aqueles que desobedecem à palavra dEle. Porque Deus é amor. Deus perdoa, Ele é tardio em irar-se, Ele é benigno.
mas temam a Deus. Então, as mulheres, elas deveriam ter então uma vida casta, uma vida pura, como um utensílio sagrado que se purifica, que é lustrado, que é limpo para Deus, e tudo isso em temor. Não é temor do meu marido. Não é temer o marido que ele vai me dar uma carta de divórcio. Não é temer o marido que ele vai me bater. E elas poderiam apanhar na época. Não é temer os homens, mas temer a Deus. Existe um julgamento, existe algo, um preço a se pagar muito maior quando não se vive uma vida pura. E não é no casamento, não é nessa vida, mas é na eternidade. Portanto, Pedro lembra essas mulheres: foquem na santidade de vocês, foquem na pureza de vocês. Olha que interessante, isso ajuda a exercer a fé, porque a gente pensa o seguinte: não, eu vou falar isso para o meu marido, eu vou falar aquilo para o meu marido, eu vou falar para um amigo dele falar isso para ele, eu vou falar para o pastor falar isso para ele, eu vou falar para minha filha falar isso para ele. A gente acha que de tanto a gente fazer ou falar alguma coisa para a pessoa, vai levar ela a mudar. É o que a gente faz, nós queremos mudar as pessoas. E Deus fala o seguinte: se santifique, se purifique você. Se você quer mudar ele, então mude primeiro você. Se você quer ver ele diferente, então olhe no espelho e tente enxergar você mais pura, você mais limpa, aonde você precisa melhorar. Aonde você precisa melhorar. E melhore a cada dia mais. E é interessante então que quando a gente foca em nós, as coisas começam a mudar automaticamente à nossa volta. Não precisa a gente tentar manipular as coisas. Isso é algo que é visto também na Bíblia e é conhecido. Cada sexo tem uma forma de agir pecaminosa. E nós vemos que uma das coisas, das táticas usadas pelas mulheres é a manipulação. A mulher é muito boa em manipular. Olhando do lado ruim da moeda. Agora o lado bom da moeda. Por que a mulher é boa em manipular? Porque a mulher é muito mais perspicaz do que o homem. Às vezes o homem não percebe, mas ele está sendo enganado, está sendo iludido, tem alguém que vai passar ele para trás, e a esposa é a primeira que vê. Você não está vendo que essa pessoa não é boa companhia para você? Você não está vendo que essa coisa aí não é boa para você? E o homem não vê, mas a mulher vê. E às vezes, por elas verem demais, é que elas conseguem se entregar ao controle das situações e elas manipulam as situações para que aconteçam como elas querem. E o Pedro está dizendo aqui: não cedam à manipulação. Porque a manipulação é você mexer os pauzinhos para que as coisas aconteçam à sua volta. Não mexa os pauzinhos para as coisas acontecerem à sua volta. Purifique-se a si mesmo. E Deus vai manipular as coisas à sua volta. Deus vai agir em seu favor. Deus vai te proteger. Deus vai te guardar. Parece que não. Parece, nossa, o pastor está pegando pesado com as mulheres. As mulheres aqui é um exemplo de cristão. Se os homens fizerem o que as mulheres são chamadas a fazer aqui, serão bons cristãos. Isso aqui não é só para as mulheres. Deus quer que os homens também sejam puros. Deus quer também que os homens tenham esperança em Deus. Mas Pedro aqui está preocupado com os casamentos. Vamos agora para o versículo 3. 1 Pedro 3:3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha que interessante aqui, ele fala agora
do exterior. Ele fala, olha, seja puro, reverente, em temor ao Senhor. Como que você pode demonstrar essa pureza? Primeiro, nas suas vestimentas. Não é o que a mulher coloca no corpo a princípio que Pedro está preocupado. Ele está preocupado com a motivação e com o interior. Por que ela veste a roupa que ela veste? Por que ela penteia o cabelo do jeito que ela penteia? A princípio é isso que ele está focando. Então ele começa dizendo, o enfeite delas não seja o exterior. Então ele está dizendo que existe 2 tipos de maquiagem. Existe a maquiagem exterior e a maquiagem exterior. Existem os acessórios exteriores e os acessórios interiores. Então, da mesma forma que existe um penteado exterior, existe um penteado interior. Então ele está dizendo que o enfeite não seja o exterior. Aí ele dá o exemplo. O enfeite é o frisado do cabelo, o uso de joias de ouro, a compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração. Então antes de ir para o versículo 4, ele fala então dessas vestimentas exteriores e o contexto ele está falando em ganhar um marido para Jesus. Aí você pensa, pastor, o que tem a ver o pentear do cabelo, as joias de ouro, a compostura em ganhar um marido para Jesus? Algumas mulheres acreditavam que era pelo que elas vestiam, era pelo que elas, vamos dizer assim, colocavam no corpo que elas iriam ganhar um marido para Jesus. Ou seja, eu vou andar o mais bela possível para o meu marido. E aí o meu marido vai me elogiar, o meu marido vai querer estar comigo, o meu marido vai me amar, e aí quando ele estiver com um coração derretido de manteiga, porque eu conquistei ele, eu vou falar, vamos para o culto comigo? É isso que pode ser que está passando na cabeça dessas mulheres. E ele está dizendo, não crie esperança em ganhar o seu marido com a roupa que você veste. Não crie esperança de ganhar o seu marido com o penteado que você tem, com o corpo que você possui, com a academia. Não é assim que você vai ganhar o seu marido para Jesus. Ele está dizendo, ele não está dizendo sejam largadas, não é isso que ele está dizendo. Não está dizendo, olha, não penteie o cabelo, não coloque joia, não é isso. Ele está dizendo, não coloque esperança nessas coisas. É diferente, essas coisas têm um propósito, e o propósito delas, elas servem para o propósito delas. Agora, se vocês usarem elas para outro propósito, aí não vai adiantar. Então, qual é o propósito que Pedro está dizendo aqui? É o propósito de agradar a Deus. Porque ele diz o seguinte, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha só, então existem roupas que são preciosas para Deus. Existe uma vestimenta que Deus fala assim, olha, que filha linda, olha que preciosa que está a minha filha hoje. E não é o cabelo, não é a marca do vestido da Dior, é o interior, é o espírito. Ele está dizendo aí o seguinte, o espírito manso e quieto. E ele fala o seguinte, que esse espírito é como que fosse uma vestimenta, um traje, uma roupa, um penteado, uma joia, que as mulheres se adornam. Só que a diferença é que ele fala que esse traje, ele é incorruptível. Hoje eu vejo que, principalmente na área da estética, as mulheres procuram coisas que duram mais, né? Um cílio que dura mais tempo no olho, um procedimento estético que dura mais no corpo. Fala assim, olha, eu tenho essa, o preço é o mesmo. Esse dura 1 semana, esse dura 6 meses. Qual você quer? Eu quero o que dura 6 meses. Ou sempre as mulheres querem procedimentos e questões estéticas que prolonguem, deem longevidade para a beleza. Estou certo ou estou errada, mulheres? Estou certo.
E é interessante então que a Bíblia está dizendo que as questões de beleza exteriores, elas têm validade. Vai chegar uma hora que o que está em pé amanhã está caído. Aquilo que está para cima está para baixo, o que está para baixo está para cima. As coisas vai passando o tempo, vai envelhecendo, vai enrugando, vai caindo. E a gente fala assim, ai, os meus 20 anos, os meus 15, né? Os homens põem a mão na barriga. Mas é assim que a Bíblia fala. Por quê? Porque o exterior ele vai passando, não é incorruptível, é corruptível. A beleza exterior que hoje, né, as novinhas usam de sensualidade para ganhar as coisas, amanhã elas não têm mais. Por isso que Deus está dizendo o seguinte, não se preocupe com uma beleza que amanhã você não vai ter mais. Se preocupe com uma beleza que é incorruptível. E aí ele fala o seguinte, é um espírito manso. Eu vou voltar nessa palavra na semana que vem, mas eu só vou dar um gostinho para vocês. Vou falar na semana que vem do que é uma mulher com um espírito manso e quieto. Quieto não é silêncio, tá? Quieto não é uma mulher que não fala. O que é um espírito manso e quieto? Eu vou só falar do espírito manso. A palavra manso, aqui, vamos para Mateus 21, 5. Mateus 21, 5. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. A mulher de espírito manso, ela é como Jesus, humilde. Jesus está dizendo o seguinte, eis que vem o teu rei com um espírito manso. Então, o mesmo espírito manso que a mulher deve ter, é essa humildade que Jesus teve. E eu vou falar na semana que vem quais são as características da humildade de Jesus, que é aquela que as mulheres devem ter no seu casamento. Amém? Vamos orar?